Pessoal, então hoje a nossa atividade aqui será pegar algumas questões discursivas, certo? Caíram aí, né, dos últimos revalidas, e aí nós vamos contextualizar, discutir, dissecar essas questões para que vocês possam ter um entendimento maior sobre essas questões discursivas, que elas têm uma pontuação diferenciada e que nós temos que dar uma atenção especial porque precisamos escrever de forma objetiva, né? Ou seja, eu sempre falo, não dá para ficar enchendo linguiça, mas também temos que colocar informações, né, que são relevantes. Então, não podemos escrever meia dúzia de palavras e achar que está sendo objetivo, não. Nós temos que escrever um pouco mais, não podemos escrever uma bíblia lá, ficar enrolando, não adianta, o professor vai ler, vai invalidar a questão, não vai conceituar a questão de forma correta, não vai dar a nota que vocês almejam, porque foi uma enrolação, certo? Mas precisamos, né, ser objetivos com informações que façam a diferença, que sejam relevantes. Então é isso que a gente quer mostrar aí para vocês, ok? Então eu vou ler o enunciado, certo? Diz o seguinte, é uma questão de 2013. O médico da unidade de saúde da família em uma região de periferia de uma cidade de médio porte é convidado a participar de uma reunião da Associação de Moradores na comunidade em que atua, para explicar o porquê da ocorrência de tantos casos de dengue. Os dados epidemiológicos mostram que, nos últimos 3 anos, não houve notificação de dengue na região de abrangência da unidade. Todavia, nos últimos meses, após longos períodos de chuva, a unidade de saúde da família notificou cerca de 120 casos, 125 casos. Os moradores querem entender uma notícia no jornal em que chamou a dengue de doença negligenciada. Diz o seguinte, sobre esse tema, responda as seguintes questões que servirão de base para a orientação dos moradores. Então, qual que é o contexto que nós temos aqui, né? O médico da unidade de saúde da família, uma região pobre, região da periferia, uma cidade de médio porte, aí, 200 a 300 mil habitantes, a gente chama de uma cidade de médio porte, ele é convidado para participar de uma reunião aí com os moradores. Interessante que a gente percebe que os moradores estão preocupados com a situação, né? E a gente vê até um princípio aí do SUS, que é a participação popular. E eles querem entender por que está tantos casos de dengue. Aí diz o seguinte, né, os dados epidemiológicos mostram que nos últimos 3 anos não houve notificação de dengue na região de abrangência da unidade. Ou seja, é uma doença que foi subnotificada. Nós temos algumas doenças ou agravos, né, à saúde, que eles devem ser de notificação compulsória. Alguns de notificação imediata, em menos de 24 horas, e outros de notificação semanal. A dengue é uma doença de notificação compulsória, ela não precisa ser imediata, mas ela deve ser feita. Então, aqui nós já temos uma quebra, né, dessa informação. E a notificação, ela serve para quê? Ela serve também para que o serviço de epidemiologia, né, consiga identificar, né, se houve um aumento, né, no número de notificações, e aí que efetivamente a gente tem uma epidemia, quando o número, né, de casos novos ele é superior ao que vinha acontecendo. Então, nós temos uma epidemia nesse momento. E aí, sem essas informações, a epidemiologia, mesmo sabendo dos casos, não tem dados que comprovem isso. Então, deixamos aí o sistema falho, ou seja, algo que deveria ser informado, que deveria ser notificado, acaba não ocorrendo. Tiveram 125 casos, mas nenhuma notificação, né? Então, como é que esses casos surgiram? Que região, né, essa população morava? Eram todas próximas? E aí você pode fazer uma série de planos, porque com a informação que o dado epidemiológico fornece, a epidemiologia pode identificar, bom, dessas notificações nós conseguimos identificar que esses dados, essas pessoas que foram acometidas da dengue, elas moram numa região próxima, então nós podemos fazer ações, né, de limpeza do local, chamar o pessoal do meio ambiente, o carro fumacê, orientação à população, então uma série de ações, né, orientações também e treinamento daquela unidade básica de saúde de como atender o paciente com dengue. Nós sabemos que boa parte dos pacientes que são acometidos com dengue, eles são tratados na atenção primária, né? Esse paciente de dengue, ele precisa de acompanhamento e hidratação, né? Um bom hemograma, a gente consegue identificar as alterações que estão ocorrendo e hidratando esse paciente. Então, digamos aí que 80% dos casos de dengue a gente consegue resolver na atenção básica. Só aqueles que são mais críticos, né, que evoluem para EC, né, aí vão para uma UPA, eventualmente vão para uma internação, mas a grande maioria, classificada como A, nós resolvemos ou devemos resolver numa unidade básica
de saúde. Mas aqui é uma doença, né, como negligenciada, e aí a população queria entender, né, o que quer dizer doença negligenciada. Então, aí vem, né, então, o que são doenças negligenciadas. Então, o texto aqui, ele aborda o seguinte, né, são doenças, né, que são doenças infectoparasitárias, que muitas vezes são chamadas de DIP, né? Não só doenças infectoparasitárias, mas também doenças da pobreza, porque elas acometem normalmente uma população que está mais vulnerável, que tem uma condição econômica baixa, certo? São pessoas que muitas vezes não têm acesso a esgoto, a saneamento básico, não têm essas ações que são, né, necessárias para diminuir essa questão relacionada às DIPs. Né? É importante dizer que até a década de 50, boa parte dos brasileiros eram acometidos pelas DIPs, né? Tanto a morbidade quanto a mortalidade estava muito voltada para as doenças infectoparasitárias. Com a evolução do Brasil, com a redução das desigualdades, ainda existem no Brasil, mas elas tendem a diminuir, estão diminuindo, né? A população começou a ter um pouco mais de condição econômica, financeira, condição social melhorou de alguma forma, e aí nós deixamos, né, de ser um país onde a mortalidade e a morbidade eram causadas pelas DIPs, doenças infectoparasitárias, para as doenças crônico-degenerativas ou DCNTs, doenças crônico não transmissíveis. Né? Nós saímos aí dessas doenças infectoparasitárias para hipertensão, diabetes, dislipidemia, certo? Obesidade. Então, essas são as doenças que acometem a nossa população a partir da década de 50. Isso tem ocorrido mais, né? A população tem vivido mais e tem sido acometida com essas doenças da modernidade. Então, quando nós falamos que uma doença é negligenciada, porque os serviços de saúde não promoveram nenhuma política para prevenir, para mitigar ou para evitar que essa doença de alguma forma se replicasse. E por que nós dizemos que a dengue, então, é uma doença negligenciada? Porque nós sabemos, né, pessoal, que todo ano tem dengue no Brasil, né, principalmente no período chuvoso, início de ano, chega o verão, né, a dengue aparece. Então, nós sabemos que tem a ver com a educação, tem a ver com o lixo que fica acumulado, tem a ver com a baixa adesão dos serviços públicos para dar atendimento à população. Então, sim, é uma doença que já é conhecida, porém não tem prioridade de atendimento dos serviços públicos. Por isso que nós dizemos que é uma doença negligenciada. Tem o viés também da própria indústria farmacêutica, né? Não tem um medicamento específico, né, para o tratamento da dengue. Então, não há interesse, né, em desenvolver medicamentos para isso. Então, diferente de outras patologias, né? Nós estamos vivendo agora a pandemia relacionada ao Covid-19. E existe um grande interesse da indústria farmacêutica em conseguir identificar a vacina para o Covid-19, porque nós temos um grande número da população que já foi acometida, certo? E um outro número da população que ainda não foi, que pode ficar imunizada. Então, a procura, o interesse também, nós não podemos deixar de sermos ingênuos que não existe um viés econômico na saúde. Com certeza ele existe. Então, por essas doenças infectoparasitárias, não há um interesse tão grande, tanto dos serviços de saúde por consequência, mas das políticas de saúde pública, no sentido de mitigar, no sentido de reduzir os riscos, porque, né, a gente consegue, com poucas ações, diminuir essa situação, né? Limpeza dos quintais, que tem que ter orientação da população, saneamento básico, esgotos, né? Tudo isso, né, demanda um esforço dos gestores públicos que não realizam, e aí fica claro que essa é uma doença negligenciada. Por isso que nós dizemos que as doenças infectoparasitárias, elas se enquadram dentro dessa lógica, porque acometem a população mais pobre, mais vulnerável, mais suscetível, né, que vive em regiões também de baixo desenvolvimento social, baixo IDH, né, índice de desenvolvimento humano. Infelizmente, essa é a realidade, por isso que nós classificamos como uma doença negligenciada. Aí ele pede, né, quais são as outras doenças que são reconhecidas, né, a nível mundial como negligenciadas. Então, malária, leishmaniose, cólera, doença de Chagas, né, esquistossomose, a própria tuberculose, hanseníase. Então, uma série, né, de doenças aí que entram dentro dessa leptospirose, febre amarela, outras arboviroses, aí a gente pode falar do zika, chikungunya, né? Então entram dentro dessa lógica de doenças negligenciadas. Porque, volto a dizer, acometem a população pobre, aquela região que está menos desenvolvida, e aí muitas vezes não há interesse tanto da indústria farmacêutica no sentido de medicações, que não vai ter
não vai conseguir ter um resultado que seja interessante, e também a própria saúde pública, né, e a política de saúde pública voltada para atendimento dessa população. E aí diz o seguinte, as características das populações dos países mais atingidos, né, então são países pobres, populações que vivem abaixo da linha da pobreza, essa relação direta, né? Então, quanto mais vulnerável, quanto pior a situação social, quanto pior a situação também financeira ou econômica, essa população está mais vulnerável e ela acaba sendo acometida por essas doenças da pobreza ou doenças infecto-parasitárias DIPs. E aí, aquilo que eu já tinha comentado, a questão do saneamento básico, acesso aos serviços de saúde, a nutrição, a questão da baixa renda, né? Então, tudo isso, né, contribui porque ela faz com que haja um hiato muito grande, uma desigualdade social imensa que é facilmente identificada. Dentro do Brasil, a gente consegue ver esses bolsões, esses hiatos que aparecem, né? Quando a gente compara a região sul com a região norte, a gente consegue identificar, né, essas situações que são bem características, né? Uma população que está desassistida, que não tem acesso aos serviços de saúde, não tem acesso a esgoto, a saneamento. Se a gente pegar aquelas pessoas que moram em regiões do Pará, em regiões do Amazonas, né, que moram em palafitas. Depois ele diz o seguinte, né? No caso da dengue, cite fatores que favorecem a sua ocorrência e limitam o controle. Então, no Brasil, como eu falei, a dengue, né, ela acaba se tornando uma doença endêmica, porque ela acontece no mesmo período, no mesmo locais e atinge aquela população, aquela região, né? Só que em determinados momentos ela tem um surto e vira uma epidemia. Infelizmente, né, isso é uma realidade em boa parte das regiões, aí, principalmente as regiões mais pobres do Brasil. Né? Quando a gente fala de dengue hemorrágica, ela é o formato mais letal da doença, né, do agravo à saúde. Então, nós sabemos que ela é transmitida pelo Aedes aegypti, né? E aí, o que contribui para a multiplicação, né, desse vetor do Aedes aegypti? Então, nós temos aí a questão das chuvas, né, contribui bastante para isso, a questão do lixo, né, onde o lixo fica acumulado, aí você vai ver pneus, você vai ver sofás, várias coisas que não deveriam ser largadas nos terrenos baldios acaba acontecendo, né, ou mesmo em determinados borracharia, né, tem lá uma quantidade de pneus, ferro velho também é outro local onde tem um acúmulo, né, você vai ver as larvas lá, você vai identificar que tem muito disso, né? Então aí quando a gente tem o acesso à habitação é ruim, as condições de habitação são ruins, nós não temos condições de saneamento básico, de esgoto, a educação da população, né? Ela não é instruída adequadamente. Então todo esse contexto, né, só tem a contribuir para que o Aedes aegypti de todo ano, né, esses vetores se multipliquem e a dengue acabe crescendo no nosso país. Por mais que se fale, por mais que se oriente, né, não vemos um esforço tanto da população, nós também temos que fazer o meia-culpa, né, muita população sabe disso e não faz a sua ação, mas também políticas públicas que venham a mitigar, a reduzir a questão da dengue. Então, quando a gente fala, né, esses são os fatores que mais contribuem para que a dengue cresça no nosso país e também esses são fatores que limitam, né, ações que tenham a mudar esse cenário. Então a gente vai convivendo, né, a gente já está acostumado sabendo que em determinados períodos a gente vai convivendo com isso. E esse ano está sendo um ano bem atípico, né, em função aí da própria pandemia, mas também porque nós, né, estamos convivendo com a pandemia, né, do Covid-19 e também pacientes acometidos por dengue. E já identificamos pacientes que já tiveram os dois, pacientes com dengue e com Covid. Né? O paciente vai lá, faz o exame, né, consegue identificar realmente que ele está com dengue, né? E também ele faz faz um PCR e também dá positivo. Já tivemos pacientes aí no hospital que eu trabalho, né, com dengue e Covid. Então, uma situação ainda mais crítica, né, para esse contexto que nós estamos vivendo. Então, volto a dizer, as perguntas elas devem ser respondidas de forma objetiva, mas nós temos que não escrever pouco, né, escrever o ideal com informações que façam a diferença, que sejam relevantes. Então, identificar realmente o que a pergunta solicita e responder de forma adequada. Essa não tem segredo.